Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Nós começamos o SBT Brasil desta sexta-feira com as novas explosões em solo ucraniano no 9º dia de guerra. Segundo a polícia de Kiev, pelo menos 7 civis morreram, incluindo 2 crianças, num ataque aéreo russo nos arredores da capital. Quanto mais os bombardeios se intensificam, mais gente tenta fugir do país. 1.200.000 pessoas já conseguiram. O enviado especial do SBT à Ucrânia, Sérgio Uti, acompanhou a jornada de um grupo de brasileiros que cruzou a fronteira com a Polônia. Já estava quase todo mundo pronto até que surge um imprevisto. A guerra não facilita a vida de ninguém. Poucos momentos antes da saída, a sirene soou e os brasileiros que estão aqui, todos os hóspedes do hotel, todo mundo está indo agora para o subsolo, onde fica o abrigo antiaéreo. Todos desceram e se juntaram às muitas crianças que também estão hospedadas no hotel. Era um momento tenso porque as pessoas ainda tentavam entender o que tinha acontecido na usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, atingida por um míssil russo na última noite. Um jogador de futebol de salão do Brasil, que ficaria mais 2 dias na Ucrânia, mudou os planos na última hora. Esse medo porque se uma coisa desse tipo acontecer, é para toda a Ucrânia. Mesmo a gente estando longe, vai atingir toda a Ucrânia, até países da Europa. Então a gente quer sair o mais longe possível nesse momento. Passado o susto do alerta de ataques e ainda com dúvidas sobre o que viria pela frente, a comitiva seguiu viagem, deixando para trás os cenários de uma guerra que eles nunca imaginavam que veriam. Como, por exemplo, o choro desta moradora de Chernihiv, no norte do país, logo após o ataque que deixou 47 mortos, segundo autoridades ucranianas. Ou o momento dessa série de explosões em Irpin, nos arredores da capital Kiev. O percurso de pouco mais de 70 quilômetros durado horas. Não fosse o caminho livre aberto pela polícia a pedido da Embaixada do Brasil. Um privilégio que muitos ucranianos não tiveram. A comitiva brasileira passou por filas quilométricas, com muitas mulheres e crianças que ainda esperavam para alcançar a fronteira. Na chegada, alívio. Felizes? Muito aliviados. Sentimento muito diferente. Já do outro lado, em território polonês, um ônibus foi buscar o grupo de 17 brasileiros. Entre eles, João Batista e Marilena. Eles vieram à Ucrânia para conhecer a netinha Sofia, que tinha acabado de nascer. Nunca imaginavam que fossem ver de perto algo que só conheciam pela TV. O filho, Guilherme, decidiu ficar na Ucrânia com a família em Lviv, onde moram. De cuidar da filha, da esposa, afinal ele tem uma família e tem ucraniana agora aqui. Apesar da nossa dor, eu acho que ele tomou a decisão correta e tem o nosso apoio. Então a gente sai com o coração partido também. Mais orgulhoso. É, muito orgulhosos. Na saída, diplomatas e resgatados fizeram a pose como um time só, que hoje se sentiu vitorioso. Não muito longe dali, Andrzej Duda, o presidente polonês, também estava na região da fronteira com um recado para Moscou. Somos membros da OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo, muito mais forte do que a Rússia. Mas, por enquanto, não há envolvimento direto dos exércitos da OTAN para proteger a Ucrânia, que não faz parte da aliança. Ainda há cidadãos brasileiros se deslocando de vários pontos do país. 3 jogadores de futebol já saíram de Kherson, um morador de Kharkiv, 8 pessoas, entre elas 2 crianças, já saíram de Kiev e outra pessoa de Odessa. Todos seguem para Lviv para saírem do país também pela Polônia, onde deverão ser resgatados por um avião da Força Aérea Brasileira. Também há 4 bebês de casais brasileiros que podem nascer a qualquer momento. Enquanto o grupo desta sexta seguia para Varsóvia, a capital polonesa, nós voltávamos para a Ucrânia, onde a fila não dava sinais de diminuir. Essa é a fila de carros e ônibus que tenta sair da Ucrânia em direção à Polônia. Para a maioria destas pessoas, não há muita diplomacia para ajudar. O país que elas tentam deixar é o único que elas têm. Os Estados Unidos classificaram como crime de guerra o ataque russo contra a usina da Ucrânia. O episódio provocou o temor de um acidente nuclear sem precedentes. Eles tentaram resistir.
Moradores de Nendogar, no sudeste da Ucrânia, criaram barricadas para impedir a chegada das tropas russas à região onde fica a usina de Zaporizhia. Mas não teve jeito. Era madrugada quando o ataque russo aconteceu. Este morador registrou o momento do bombardeio. As imagens mais próximas da usina nuclear ucraniana em chamas foram feitas por bombeiros. O primeiro lugar atingido foi o prédio administrativo. O incêndio não chegou aos reatores, o que poderia ter causado um desastre nuclear, segundo o presidente ucraniano, sem precedentes e equivalente a 6 vezes o acidente da usina de Chernobyl. Horas depois, com fogo controlado, a Agência Internacional de Energia Atômica disse que não houve vazamento radioativo. Em Nova York, o Conselho de Segurança se reuniu emergencialmente para tratar do ataque. O embaixador russo afirmou que não há ameaças à segurança e que as tropas do seu país estão protegendo o local. Já a representante dos Estados Unidos disse que uma catástrofe nuclear foi evitada por muito pouco. O embaixador do Brasil, que ocupa um dos assentos temporários do Conselho de Segurança, pediu um cessar-fogo imediato. Depois da notícia do ataque russo à usina nuclear, Joe Biden conversou por telefone com Volodymyr Zelensky, que atualizou o líder americano sobre a situação no país. Biden também fez contato com o líder polonês e ofereceu mais ajuda de soldados ao país que integra a OTAN. Nesta tarde, aqui na Casa Branca, o presidente americano também recebeu o presidente da Finlândia. O país, que compartilha uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Rússia, ainda não integra a aliança militar. Mas, depois da invasão da Ucrânia, a possível adesão ganhou o apoio da maioria da população. Enquanto isso, na Rússia, na véspera da terceira rodada de negociações para um cessar-fogo, Vladimir Putin mandou um recado aos países vizinhos. Em discurso transmitido pela TV, disse que não tem más intenções em relação a outras nações e aconselhou que outros governos não apliquem sanções contra o seu país para não piorar a situação. E nesta sexta-feira, o governo russo recomendou aos produtores a suspensão da exportação de fertilizantes, alegando dificuldade na logística de entrega por causa da guerra e das sanções aplicadas por outros países. A Rússia bloqueou o acesso ao Facebook, Twitter e YouTube e ainda aprovou uma lei que pune com prisão quem divulgar fake news. O problema, Márcia, é que lá as notícias consideradas falsas são aquelas que não atendem aos interesses do governo. E na Europa, a Organização do Tratado do Atlântico Norte se recusou mais uma vez a entrar militarmente no conflito. Dias piores ainda estão por vir. O alerta foi dado pelo chefe da OTAN em reunião nesta sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica, após condenar a Rússia pelo ataque à maior usina nuclear da Europa. Considerada por Jens Stoltenberg a pior agressão militar na região em décadas. Apesar da escalada de violência, a OTAN não vai fechar o espaço aéreo da Ucrânia e nem mandar tropas por terra, porque isso causaria mais sofrimento humano. Em resposta, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse: apoiem a Ucrânia. Se o nosso país cair, a Europa cai junto. Toda e qualquer violação da Rússia aos direitos humanos será monitorada pela comunidade internacional. A decisão foi tomada pela imensa maioria de diplomatas da ONU durante votação em Genebra, na Suíça. Para o Kremlin, que não fala em guerra ou invasão, mas usa o termo operação militar especial, forças de propaganda anti-Rússia colocam em risco a segurança do país, a vida dos russos e até dos ucranianos. Em meio à guerra de narrativas, censura. O parlamento russo criminalizou o trabalho da imprensa independente ao aprovar uma lei que pune com até 15 anos de cadeia quem noticiar informações consideradas falsas pelo regime de Putin. A BBC, maior empresa de comunicação daqui do Reino Unido e uma das mais respeitadas do mundo, suspendeu temporariamente as operações no país. A BBC vai continuar cobrindo a invasão ucraniana em todas as línguas, inclusive em russo. Na mesma leva, a agência de notícias do Kremlin diz que bloqueou o trabalho da alemã Deutsche Welle, da Voice of America, Radio Free Europe e até o Facebook.
O jornal russo Novaya Gazeta, editado por Dmitry Muratov, ganhador do Nobel da Paz do ano passado, junto com a jornalista filipina Maria Ressa, diz que vai retirar todo o conteúdo de guerra das páginas digitais para preservar repórteres e leitores. Acusado de incitar protestos, o canal independente Rain da Rússia foi ao ar pela última vez. Fechou a edição do jornal com os funcionários deixando o estúdio. Ao fundo, a performance de Lago do Cisne, de Tchaikovsky. O mesmo balé foi usado em 1991 para marcar o fim da União Soviética. Daqui a pouco você vê aqui outras informações sobre a guerra da Ucrânia. E agora, notícias do Brasil. A polícia prendeu mais um empresário na investigação sobre o assassinato do chefe de uma facção criminosa em São Paulo. A prisão já tinha sido decretada pela Justiça, mas o suspeito estava foragido. Robinson Granger Moura, conhecido como Mole, se entregou ao Departamento de Homicídios depois de 17 dias de fuga. O empresário teve a prisão decretada na investigação sobre o assassinato de Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto, traficantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Mole não é suspeito das mortes. Ele é investigado porque teria sequestrado, a mando da facção, o suspeito de ser o mandante do crime, o também empresário Antônio Vinícius Gritzbach, que está preso. Mole e mais 2 integrantes do PCC, Rafael Maeda Pires, o Japa, e Danilo Lima de Oliveira, o Tripo, teriam levado o empresário para esta casa em obras para uma espécie de julgamento. A sentença de morte só não teria sido executada porque outro integrante da facção impediu. Ao DHPP, ele negou que tenha sequestrado e ameaçado Antônio Vinícius. Mole tem diversas passagens pela polícia, entre elas por violência doméstica, roubo e tráfico de drogas. No interrogatório, ele acusou o empresário de ser o mandante dos assassinatos dos homens do PCC. Mole disse ainda que viu Antônio Vinícius pouco antes da morte de Anselmo. Aos policiais, Mole falou que o empresário estava de roupa de ginástica em uma academia, que fica em frente ao prédio onde Anselmo morava. A polícia suspeita que Antônio Vinícius avisou o atirador, Noé Alves, assim que Anselmo saiu de casa. Dias depois, Noé foi morto e esquartejado por ordem do PCC. Mole disse ainda que dias depois teve convicção de que Antônio Vinícius é o mandante do duplo homicídio, porque ele mudou o comportamento e apagava todas as mensagens que os dois trocavam. A prisão de Mole é temporária por 30 dias. A defesa de Antônio Vinícius afirmou que Mole tem interesse em incriminar o empresário e que ele obrigou Antônio Vinícius a transferir 27 milhões de reais para outras contas depois do crime. O Ministério Público do Rio Grande do Sul divulgou imagens que mostram uma agressão brutal a um morador de rua. Ele está internado com traumatismo craniano. Segundo a investigação, o suspeito queria mostrar para amigos como se mata uma pessoa. O grupo de amigos saiu de uma festa e caminhava pelo centro de Vacaria, na Serra Gaúcha, quando um deles começou a espancar o morador de rua, André Girardi Lima, de 49 anos. Segundo a polícia, as lesões foram ainda mais graves, porque o agressor, um homem de 31 anos, usava uma bota com revestimento metálico. 2 das testemunhas que estavam com o agressor disseram que momentos antes ele vinha se gabando, entre aspas, e que ia mostrar para eles como é que se matava uma pessoa. O crime aconteceu na madrugada de 20 de fevereiro. O agressor foi preso preventivamente na última segunda-feira e deve responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado. A vítima só não foi morta, a meu juízo, porque houve a intervenção de terceiros, houve a intervenção inicial de um homem e depois de 2 mulheres. Outro caso envolvendo um morador de rua aconteceu nesta boate em um bairro nobre da capital gaúcha na madrugada de quarta-feira. A vítima morreu ao ser atingida por um tiro nas costas, disparado pelo dono da casa noturna. O empresário alegou que o homem havia furtado o estabelecimento.
Estas imagens mostram a vítima correndo. Segundo a polícia, Alex Cardoso de Deus já estava ferido neste momento. Logo após, o agressor aparece com a arma na mão. Ele chegou a ser preso, mas foi solto e responderá em liberdade. Nós não podemos autorizar que, em defesa de um patrimônio, qualquer cidadão a ceifar a vida de uma outra pessoa. Uma mulher foi eletrocutada após encostar em um poste num ponto de ônibus em São Paulo. O dia era para comemorar a vida, que acabou interrompida aos 46 anos. Fernanda Guimarães voltava para casa depois de festejar o aniversário com as amigas. Esperava o ônibus neste ponto quando encostou em um poste, levou um choque e morreu. E o vazio agora? Quando você chega dentro de casa, certo? Deita na cama, põe a mão do lado, não tem ninguém. Fernanda foi enterrada nesta sexta-feira. O marido, 3 filhos e 3 netos. Uma família que agora quer descobrir de quem é a responsabilidade pelo acidente. Aí vai perguntar para um, não tem culpa. Pergunta para outro, não tem culpa. O poste é de quem? Será que é meu? Conseguir essa resposta não deve ser tão simples. O jogo de empurra já começou. A Ilume, que coordena a iluminação pública de São Paulo, diz que perto do ponto de ônibus há 2 postes e que apenas um pertence à administração municipal. Ainda segundo a Ilume, os técnicos fizeram a medição e não detectaram descarga elétrica nesse poste. O outro seria da concessionária Enel, que já negou. Disse que aqui toda a rede é de iluminação da prefeitura. A polícia pediu perícias, vai analisar imagens e ouvir testemunhas. Este professor do Instituto Mauá diz que esse tipo de descarga elétrica ocorre quando a fiação dentro do poste fica exposta. Além dessa fiação estar desencapada, uma isolação danificada, o poste também não está com aterramento adequado. Se ele tivesse um aterramento em perfeito estado, esse potencial perigoso poderia descarregar para a terra sem descarregar para o ser humano. 2 pessoas morreram após a explosão de um tanque em uma fábrica no Paraná. O acidente interrompeu uma visita do ex-ministro Sérgio Moro a outra área da empresa que não foi atingida. Nas imagens gravadas pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é possível ver como ficou o tanque depois da explosão, na Cooperativa Agroindustrial de Maringá. O complexo é usado para a produção de óleo e margarina. O acidente ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira. Com o impacto, a estrutura desmoronou e operários foram atingidos. Os 2 trabalhadores tinham 32 e 36 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, os profissionais realizavam a soldagem na área externa de um tanque quando aconteceu a explosão. As vítimas foram arremessadas a mais de 20 metros de distância e morreram na hora. Eles estavam com capacete, estavam com o que é necessário ali para fazer o procedimento, porém, infelizmente, foi algo maior do que isso, uma explosão muito grande, foi algo bem violento no local. No momento do acidente, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitava a cooperativa. Segundo a empresa, ele discursava em um prédio administrativo, que não foi atingido. A polícia científica esteve no local e as causas do acidente vão ser investigadas. A cooperativa Cocamar informou que em todos os setores são adotados rigorosos protocolos de segurança e que os prestadores de serviço utilizavam equipamentos de proteção. Comunicou também que está prestando assistência às famílias das vítimas. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que fique preso preventivamente o economista Eduardo Fauzi, acusado de atacar a sede da produtora Porta dos Fundos em 2019. Fauzi foi extraditado após ficar 1 ano e meio preso na Rússia. Ele foi o único do grupo que participou do ataque e que fugiu com o rosto descoberto. Outras 5 pessoas estariam envolvidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público e arquivou o inquérito que investiga a morte do torcedor do Palmeiras, Dante Oliveira, em fevereiro, após a final do Mundial de Clubes. Segundo o documento, o agente penitenciário agiu em legítima defesa. José Ribeiro, apóstolo júnior, já deixou a prisão. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que o acidente que matou 10 pessoas em Capitólio, em janeiro, foi provocado por um fenômeno natural. Ninguém foi responsabilizado.
Parte do teto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cedeu após a forte chuva que caiu na tarde desta sexta-feira. Segundo a Infraero, as equipes de manutenção foram acionadas e o episódio não afetou as operações no aeroporto. Foi assinado nesta sexta-feira em São José dos Campos, interior de São Paulo, novo contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra. 15 bilhões de reais serão investidos em 30 anos. A rodovia por onde é transportada metade de toda a riqueza produzida pelo Brasil, agora quer ser também uma das mais modernas. A concessão da Via Dutra foi assinada nesta sexta-feira pela CCR, que venceu o leilão. A empresa, que já administra a principal ligação entre o Rio e São Paulo desde a década de 90, será responsável também por um trecho de 270 quilômetros da rodovia Rio-Santos, entre o Rio de Janeiro e Ubatuba, no litoral paulista. 15 bilhões de reais serão aplicados em melhorias ao longo de 3 décadas. O usuário, toda vez que a rodovia é ampliada, o usuário ganha muito nisso, o motorista ganha, seja ele de passeio ou de caminhão. Em tecnologia, que é uma questão de operação, são 11 bilhões a serem investidos. Só na Via Dutra haverá a abertura de 600 quilômetros de faixas adicionais, a construção de novas pistas na Serra das Araras e a instalação de câmeras inteligentes e iluminação de LED. Vai ser uma rodovia muito mais moderna, muito mais equipada, com muito mais tecnologia, com muita melhoria operacional e com a tarifa ficando mais barata. Na Rio-Santos, o contrato prevê a duplicação de 80 quilômetros da pista entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. A redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico para todo o nosso Brasil. O plano da concessionária é concluir 90% das obras nos primeiros 9 anos do contrato. Uma das principais mudanças será aqui em Guarulhos, onde serão investidos R$1,5 bilhão de reais na construção de viadutos e ampliação das pistas expressas e marginais, para tentar diminuir os congestionamentos na saída e chegada à capital paulista. Mudanças que, para o presidente do Instituto de Engenharia, vão melhorar a logística em todo o trajeto. Ela sendo a principal ligação São Paulo-Rio, a parte rodoviária, melhorando essa ligação, só pode trazer vantagens econômicas para a logística. Antes da cerimônia em São José dos Campos, Bolsonaro fez um passeio de moto. E um motociclista que não estava no evento se aproximou da moto conduzida pelo presidente e foi contido pelos seguranças. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, já definiu os delegados que vão chefiar equipes importantes da corporação. Entre elas, a diretoria responsável por investigar políticos com foro privilegiado, como parlamentares, ministros de governo e o presidente da República. A Polícia Federal deve confirmar o nome dos novos diretores na próxima semana. A principal mudança vai acontecer na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A DICOR é a responsável pelos inquéritos contra políticos que têm foro privilegiado, como é o caso do presidente da República, ministros e parlamentares. O atual superintendente da PF no Ceará, Rodrigo Pelim, é que ficará responsável pela DICOR. As mudanças na Polícia Federal estão acontecendo depois que o ministro da Justiça, Anderson Torres, conseguiu convencer o presidente Jair Bolsonaro a trocar a direção-geral da corporação há uma semana. O delegado Márcio Nunes, braço direito do ministro, assumiu oficialmente o cargo nesta semana e fará alterações nas diretorias. Enquanto são feitas mudanças na Polícia Federal, o Palácio do Planalto atualizou a agenda do presidente Jair Bolsonaro, incluindo nos compromissos de quinta-feira o telefonema com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. A conversa durou meia hora. O governo britânico soltou nota em que disse que os dois concordaram em exigir um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Durante discurso no interior de São Paulo nesta sexta-feira, Bolsonaro disse que a guerra está distante do Brasil. Hoje temos um problema a 10 mil quilômetros daqui. E a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com o bem-estar do nosso povo. Estamos conectados com o mundo todo. E o equilíbrio, a isenção e o respeito a todos se faz valer pelo chefe do Executivo. O Brasil não mergulhará numa aventura.
Horas depois da conversa com Boris Johnson pela internet, Bolsonaro se referiu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, como parceiro. Em pelo menos 2 momentos, quando se discutia a questão climática, tá? E onde alguns chefes de Estado conhecidos por todos nós quiseram discutir a soberania amazônica, um chefe de Estado, no caso da Rússia, né, vetou aquela discussão e não se tocou mais no assunto. Ou seja, nós temos parceiros hoje em dia que nos ajudam nessas questões. O IBGE divulga o tamanho da economia brasileira em 2021. Ataque suicida mata 56 pessoas no Paquistão. Farmácias brasileiras já oferecem autoteste para a Covid-19. Veja como usar e o que fazer depois do resultado. A gente volta já já. Os autotestes para a Covid já estão à venda para os consumidores brasileiros. 6 marcas já tiveram a comercialização autorizada pela Anvisa. Os kits já estão nas farmácias. As pessoas já estão sabendo do autoteste, a procura está sendo bem grande. Você compra, faz em casa? Acho bom, eu usaria. Eu teria coragem, mas eu não sei se eu saberia fazer sozinho. Esta farmacêutica mostra como usar passo a passo o autoteste. O kit contém 3 itens e custa em média R$ 69. Um é a paleta do teste, esse aqui é o tubo de extração com reagente e esse é o suave. Eles explicam para colocar em uma narina apenas e girar por 10 vezes. Aí coloca dentro do tubo de extração, fecha o tubo, 3 gotinhas e espera o resultado. Aqui apareceu um risquinho apenas na letra C, o resultado é negativo. De acordo com os fabricantes, o teste tem 99% de precisão, mas se der negativo e os sintomas persistirem, a recomendação é repetir o teste 2 ou 3 dias depois. Caso o resultado dê positivo, o paciente deve evitar o contato com outras pessoas para minimizar a transmissão da Covid-19 e, se possível, procurar um atendimento especializado de profissionais de saúde para confirmar o diagnóstico. No Distrito Federal, bandidos foram flagrados vendendo autotestes falsificados na internet. As autoridades foram alertadas pela fabricante do produto. A polícia investiga o caso. O autoteste só deve ser comprado em farmácias ou locais autorizados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só deve fazer o teste quem tiver sintomas. Se você não tiver sintoma, não tem necessidade de você fazer o teste. E o autoteste não pode ser usado como comprovação do estado de saúde para solicitar licença no trabalho. Também não serve para viagens que exigem apresentação de teste para a Covid-19 e nem para entrada em eventos. 56 pessoas morreram no atentado suicida em uma mesquita no Paquistão. Outras 200 ficaram feridas. A explosão aconteceu antes do início das orações de sexta-feira na cidade de Peshawar. Segundo testemunhas, um homem disparou contra os fiéis antes de detonar os explosivos. As vítimas eram da minoria xiita, que é alvo de militantes islâmicos sunitas, incluindo o Estado Islâmico e o Talibã paquistanês. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. A seguir, como explicar a guerra para as crianças? É um tema que desafia pais e educadores, mas os pequenos revelam análises surpreendentes do conflito na Ucrânia. Serviços e indústria puxam o crescimento da economia brasileira em 2021. Novo técnico do Corinthians estreia amanhã no clássico contra o São Paulo. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. 10-0 Azulejo. Quem é você? Seu amigo imaginário. Voltei pra evitar esse desastre aqui, né? Acontece que eu tô cheio de conta pra pagar, não vai sobrar nada pra mão de obra. Vamos reformar esse pensamento então, né? Ó, aqui você consegue usar seus pontos e transformar sua conta em cashback. Que rapidinho o dinheiro tá na conta. Profissional você, hein? Se eu fosse você, eu chamava um profissional aqui também, tá? É bom ter alguém planejando com você. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar.
Queria comprar de tudo pelo celular. Com frete grátis. E um cupomzinho. Vem pro Dia do Consumidor Shopee. Shopee eu comprarei. Com frete grátis comprarei. É o Dia do Consumidor Shopee. No app virei. Shopee eu comprarei. 5 milhões em descontos eu amei. No app virei. Dia do Consumidor Shopee. Vem pro app. A minha história você já conhece, é real, sem filtro e cheia de bom humor. Saí da vida e viajei o mundo inteiro, experimentando e mostrando pra vocês o que há de melhor em cada lugar que eu conheci. Em parceria com a Jequiti, trabalhamos com os especialistas em melhores perfumes do mundo. Puxa, vai ser umas férias e tanto, hein, crianças? Quem não gosta de viajar? Vamos nos divertir, vamos embora. Essa família adora e tá de malas prontas pra confusão. Papai, olha só que legal, é um pinico. Eles vão tirar umas férias frustradas na Europa. Será que agora eu estou certo? Tem que dirigir do lado direito. Hoje, 11h15 da noite. Acho que a mamãe foi sequestrada. Na tela de sucessos. A maioria da nossa população é feita de gente honesta, gente que dá duro, trabalha e produz a riqueza deste país. Gente que merece ter voz, ser ouvida e representada de verdade. É hora da transformação. Vamos juntos construir um país melhor. PROS, Partido Republicano da Ordem Social. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. E agora é a hora da gente entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. Com o FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares. O Portal Único tem todas as informações. Acesse e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Olá, é muito bom ter você aqui com a gente no SBT Rio. Vamos saber do tempo neste domingo? Teremos um domingão típico carioca, tá? Solzão de 36 graus, sem chuva na capital. Então é praia na certa. Quem estiver na região Costa Verde vai pegar um domingão ensolarado. Em Angra dos Reis, por exemplo, mas chove, tá? Tarde e à noite por lá. Quem escolher a serra vai ter um clima mais ameno, bem mais fresquinho. Em Teresópolis, a máxima será de 29 graus, mas com chuva à tarde também. Nesta segunda, não perca o SBT Rio, 11h40 da manhã. O Brasil cresceu 4,6% em 2021. A alta nos serviços e na indústria puxou o avanço na economia. Esses dois setores representam juntos 90% do PIB nacional. Por enquanto, apenas uma das duas agências de viagens de Carlos está aberta, mas ele garante que o pior já passou. 2021 nos trouxe a perspectiva de retomada de bons negócios, né, embora não com a segurança dos outros anos. O setor de serviços e a indústria ganharam fôlego e alavancaram o PIB no ano passado. Com isso, a soma de tudo que o país produz cresceu 4,6%. Afetada por secas e inundações, só a agropecuária teve desempenho negativo entre todas as atividades econômicas. Um crescimento de 4,6% do PIB, na presença de tantos choques adversos de oferta, é uma grande vitória de política econômica. E isso tendo enfrentado a maior crise hídrica em 100 anos e a maior choque negativo do agro em quase uma década. Esse crescimento reflete principalmente a base de comparação muito baixa, já que em 2020 a Covid-19 fez a economia encolher quase 4%. Se considerar no período pré-pandemia, o PIB cresceu apenas 0,5%. Depois de 2 trimestres seguidos em queda, o PIB voltou a crescer de outubro a dezembro, tirando o país da recessão técnica. Influência direta da vacinação contra a Covid, diz este economista da Fundação Getúlio Vargas. O setor de serviços, que é o que mais sofreu com a falta de contato entre as pessoas. Quando a vacinação melhorou um pouco, o setor de serviços também melhorou, voltou a crescer, né?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou que passageiros vindos do conflito na Ucrânia sejam dispensados da exigência do comprovante de vacinação para a Covid ou de testagem pré-embarque nos aeroportos. Já o visto humanitário para ucranianos, concedido pelo governo federal, poderá ser prorrogado por 2 anos. O alívio de quem tentava deixar a Ucrânia desde o primeiro dia de guerra. A professora Tetiana, de 60 anos, desembarcou nesta sexta-feira em São Paulo. No Brasil, reencontrou a filha, também ucraniana, que relatou parte do sofrimento enfrentado pela mãe. As filas na fronteira, elas são enormes hoje em dia. Pessoas ficam na fila 2, 4 dias para sair. Ucranianos podem de agora pedir o visto humanitário concedido pelo governo. Eles têm até 3 meses contados do dia em que chegaram ao país para iniciar o processo. O visto terá validade de 6 meses. Quem conseguir o documento poderá solicitar, na sequência, autorização para residência temporária por um período maior de 2 anos. Segundo o Itamaraty, quem ainda estiver nas fronteiras da Ucrânia poderá comparecer nas embaixadas do Brasil em Varsóvia, Budapeste, Bucareste, Praga e Bratislava para dar início aos pedidos de visto. E quem já estiver no Brasil deve ir às delegacias da Polícia Federal. Diante do confronto na Ucrânia, muitos pais e educadores se perguntam como explicar a guerra para as crianças. Um desafio ainda maior quando a família tem parentes na região do conflito. Até então, guerra era coisa de videogame para essas crianças. Mas o noticiário impôs o assunto na sala de aula. Então a gente tem a Rússia de um lado, a Ucrânia de outro. O momento é oportuno para ensinar valores esquecidos por muitos adultos. É trabalhar com empatia, é trabalhar com respeito à ideia do outro, é perceber que se a pessoa tem uma ideia diferente da minha, não necessariamente ela deve ser excluída ou ignorada ou maltratada. E os pequenos fazem análises surpreendentes. A Rússia, ela é gigante e a Ucrânia, ela é pequena. E a Rússia, ela só quer mais. Ela está fazendo isso para mostrar que ela tem mais poder. Resumindo, egoísmo. Tá claro que a escola não pode ignorar o que acontece da porta para fora. Mas e se a realidade invade a porta da casa, ainda que vivamos tão longe do conflito? Bom, longe geograficamente, mas em alguns casos muito perto, no coração. Estamos falando de famílias que vivem aqui no Brasil, mas têm parentes lá, na zona de guerra. Onde estão a sua avó e o seu avô? Em Kharkov, na Ucrânia. Você tem medo de quê? Que eles morram. Nicolas, de 8, e o irmão Andrei, de 5, têm mãe brasileira e pai ucraniano. O dia 1 da guerra foi terrível. Só queria tirar meu sogro e minha sogra de lá. Eles perguntaram, o que está acontecendo, mãe? Fala com a gente. Em uma semana, os irmãos aprenderam cada palavra. Bunker, por exemplo. Um abrigo subterrâneo embaixo da terra. Para Andrei, o cessar-fogo está ao alcance de uma brincadeira de criança. Os dois empatarem, ninguém leva míssil e volta todo mundo amigo e acaba a guerra. Bem poderíamos usar a guerra de lá para refletir sobre os conflitos daqui, que impõem dor e insegurança a tantos brasileirinhos. Acostumados ao fogo cruzado, à violência, eles também precisam de paz para crescer. Beijo, crianças da Ucrânia. Crianças do mundo todo. Dê tudo certo. 9 dias após o anúncio oficial, o Corinthians apresentou um novo técnico, o português Vitor Pereira. E a estreia será neste sábado no Clássico de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Um novo nome numa das camisas mais tradicionais do Brasil. O português Vitor Pereira é o primeiro técnico estrangeiro no Timão desde 2005 e sonha com a conquista da Libertadores, que o alvinegro volta a disputar a partir de abril. A Libertadores é uma competição de uma dimensão muito grande também, a nível mundial, uma experiência nova. Ele já deu a volta no mundo. Começou em Portugal, seu país natal, e venceu. Passou pelo leste europeu, Grécia e Turquia, e venceu. Chegou ao extremo oriente, China, e venceu. E agora quer vencer no Brasil.
um país ainda mais especial. Vitor Pereira assinou contrato com o Corinthians até o final deste ano. Serão 9 meses para escrever sua história por aqui. Como Jorge Jesus marcou a dele no Flamengo, Abel Ferreira virou ídolo no Palmeiras. Será que os portugueses estão redescobrindo o futebol no Brasil? Não me metam já nessa confusão. Essa questão pode-me fazer daqui a uns tempos, quando eu tiver conhecimento. Fica agora com carinha de anjo. Boa noite. Boa noite.